Vamos falar agora um pouco sobre o que é o neurofeedback, o que a gente objetiva, né, com esse seu treinamento cerebral. Então, a gente tem que lembrar sempre que o neurofeedback ele é uma modalidade de biofeedback. Quando a gente pensa em biofeedback, o que a gente está querendo dizer? O biofeedback ele é uma convergência entre o quê? Entre a cibernética, a teoria da aprendizagem, a psicofisiologia, a medicina comportamental e a engenharia biomédica. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer esse aumento de uma propriocepção, desse meu conhecimento, que eu faço uma aprendizagem do autocontrole fisiológico. Então, eu tenho que aprender a receber informação e controlar esse processo, essas informações que eu recebo. Quais são os alvos, né, da nossa autorregulação? A gente tem que pensar aí que um dos alvos é a emoção. Por quê? O ambiente, ele está me dando solicitações o tempo todo. E eu preciso ter uma prontidão adaptativa para lidar com essas solicitações que o meio me ocasiona. Só que como eu preciso fazer isso? Eu preciso flexibilizar as minhas respostas emocionais. Eu não posso deixar ter uma prevalência generalizada de uma determinada emoção. Né? Quando a gente pensar na cognição, é importante a gente pensar na memória operacional. Né? O que é a memória operacional? É aquela memória que a gente usa toda vez que a gente precisa fazer uma manipulação de informação. Então, eu recebo uma informação, que nem você está recebendo agora. Você está recebendo essa informação e aí você vai trabalhar com essa informação dentro de você para produzir um conhecimento, para produzir uma resposta. Enquanto você está fazendo isso, você está utilizando a memória operacional. Né? Então, você está trabalhando informações. Na cognição também, além de memória operacional, eu tenho que pensar na questão do controle inibitório, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de ter hábitos automatizados e eu preciso aprender a controlar isso para produzir novas respostas. Né? Eu também preciso alterar o meu set mental, que tem a ver com o quê? Com a minha flexibilidade. Para quê? Para que eu consiga desenvolver estratégias mentais para atingir os meus objetivos. E também a gente tem que pensar que a autorregulação vai trabalhar no comportamento, né? Quando eu trabalho no comportamento, o que eu quero fazer? Eu quero inibir aquela resposta que é mais habitual, que é mais automática e que não está funcional. Fazendo o quê? Fazendo uma disponibilização de novos repertórios comportamentais, que são mais funcionais, que atingem melhor os meus objetivos. E também a gente vai fazer a autorregulação da parte da fisiologia, né? E aí essa envolve maiores desafios, porque a gente trabalha tanto o sistema nervoso central quanto o periférico, né? E ela pode acontecer de uma forma indireta, ou seja, quando eu consigo fazer a autorregulação da emoção, da cognição, do comportamento, eu posso já conseguir fazer uma autorregulação fisiológica, ou ela também pode acontecer por uma interferência direta quando eu vou criando estratégias para regular os meus sistemas fisiológicos, né? Que a gente vai trabalhar a respiração, dependendo da resposta galvânica da pele. Para cada caso, a gente vai trabalhar aí quais são essas fisiologias que precisam ser trabalhadas. Com isso, o que eu quero? Eu quero fazer uma flexibilização autorregulatória. Então, eu vou trabalhar a flexibilidade cognitiva, alternando meu foco atencional por meio de uma rede de alerta, né, uma rede de orientação, tendo mais um controle executivo do que eu estou fazendo. Eu vou fazer o contágio emocional, que é o quê? Eu conseguir me colocar no lugar do outro, né, que tem a ver com a teoria da mente. E aí, eu também vou atingir a sintonia cognitiva, que é o equivalente do contágio emocional, só que nas funções cognitivas. Eu vou fazer uma heterorregulação social, ou seja, eu vou coordenar o meu comportamento e as minhas ações vão estar compreendendo as intenções e as atitudes do outro. E aí eu vou também fazer a sintonia fisiológica, que aí tem todos os marcadores, né, que a gente vai pensar na respiração, na resposta galvânica da pele, na frequência cardíaca, em tudo isso. Qual que é o grande objetivo do neurofeedback? Então, é esse restabelecimento dos padrões eletrofisiológicos, que são adequados ao tratamento de determinadas desordens, que podem ser de caráter neurológico, psiquiátrico, psicológico, cognitivo e também visando a potencialização da sensação de bem-estar. O neurofeedback, né, ele faz um tipo de registro da atividade elétrica cerebral, que é o que a gente chama do EEG. Ele vai confirmar a presença de alguma atividade cerebral que não está dentro do padrão. Quando a gente pensa em anormal, não necessariamente significa uma patologia, mas que foge do padrão que é funcional para a gente. Com isso,
a gente localiza o foco onde essas descargas estão acontecendo. E aí ele vai fornecer as informações acerca de que tipo de problema que está acontecendo nesse cérebro para a gente conseguir classificar essa disfunção para que a gente consiga trabalhar, né? Então, o que a gente vai fazer com o neurofeedback? A gente vai fazer a potencialização do desempenho das dimensões eletrofisiológicas que são do nosso interesse. Né? Então, eu olhei lá, vi o que não estava legal, então eu vou fazer a potencialização dessas dimensões que são do meu interesse, do que eu preciso realmente olhar e controlar. Com isso, eu vou fazer um controle intencional de estímulos que são pareados. Eu vou parear com o quê? Eu vou estar trabalhando o cérebro e vou parear esses estímulos com filmes, jogos, músicas, que vão ser os tais dos feedbacks, né? Isso tudo vai dimensionar a proporção da faixa frequencial que aparece no espectrograma, que é o gráfico que eu vou acompanhando enquanto você está treinando. Então, o neurofeedback ele vai modificar a dinâmica do seu cérebro através do quê? Da modificação de algumas variáveis, como a amplitude, a frequência ou a coerência de uma onda. Então, quando a gente pensa aí no cuidado do neurofeedback, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é um mapeamento, né? Que foi aquela primeira sessão que a gente mapeou todo o seu cérebro para entender como que ele funciona. Você preencheu um relatório também, que traz um pouco das suas queixas, das suas dificuldades. Na soma de tudo isso, eu gero protocolos de treinamento. Com isso, a gente pretende o quê? Minimizar os efeitos das queixas que você tem e alcançar os seus objetivos. Então, como que é o plano de treinamento? Os protocolos que são desenvolvidos, eles são associados às faixas de ondas de uma determinada região. Ele vai produzindo um reforço toda vez que as metas que são lá pré-estabelecidas são atingidas. Quais são os reforçadores, né? O som, a nitidez ou dimensão de uma imagem, a velocidade ou a pontuação. Então, quando você for assistindo, fazendo os treinos, você vai perceber que às vezes o som fica mais alto, mais baixo, mais nítido, mais não, truncado ou não. A imagem às vezes pode ficar maior, menor, escura, não escura, ir na velocidade normal ou começar a travar, né? E tem também as pontuações, alguns designers têm algumas pontuações. Então, tudo isso são os reforçadores que o seu cérebro vai interpretar. Você não precisa se preocupar em entender essas informações. Essas informações são interpretadas e entendidas pelo seu cérebro. Para você, a instrução sempre vai ser: não tente, não pense, apenas observe e veja o que faz acontecer. Toda vez que você tenta, toda vez que você faz uma manipulação intencional, você acaba muitas vezes não conseguindo alcançar os objetivos. Então, o que mais você precisa é não tentar, deixar as coisas acontecer. E o feedback vai acontecendo e ele vai se autorregulando conforme o seu cérebro vai entendendo, né? Então, é treinado o quê? O funcionamento dos neurônios e a frequência com que eles se comunicam. Que a gente está visando o quê? A indução da plasticidade, que é uma das formas de aprendizagem. As frequências cerebrais que a gente tem, elas estão associadas a determinados comportamentos e estados mentais. Cada grupo de onda, ele tem uma função. Todas são úteis para algumas tarefas específicas. Então, a gente precisa ter todas as ondas, mas no funcionamento adequado da forma certa. Com o treinamento do neurofeedback, a gente busca ampliar a capacidade de tirar proveito de cada uma dessas ondas e alcançar a flexibilidade de produzir e manter todas as faixas conforme a tarefa e o estado. Então, quando a gente pensa aí, nosso cérebro é dividido em lobos, né? Então, a gente tem o lobo frontal, que ele ajuda o quê? Na elaboração do pensamento, do planejamento, da programação de necessidades individuais e da emoção. A gente tem o parietal, que está ligado ao quê? A sensação de dor, de tato, de gustação, de temperatura, de pressão, da lógica matemática. A gente tem o temporal, que está relacionado à audição, né, que possibilita o reconhecimento de tons específicos e a intensidade do som. E a gente tem o processamento da memória e da atenção. A gente tem também o occipital, que faz o processamento da informação visual. E a gente tem o sistema límbico, que é responsável pelo comportamento emocional e sexual e também pelo processamento da memória.
Aqui é como é um exemplo de um formato de onda, né? É isso que eu vou vendo enquanto você está treinando. O formato da onda, ele é o quê? Ele é uma combinação entre a frequência, que é medida em hertz, então cada onda tem uma frequência, é assim que a gente divide as ondas, e cada onda tem uma amplitude, né? Que é o quê? Que é a altura do topo até o final dela. Então, tudo isso interfere no seu funcionamento cerebral e é tudo isso que eu vi no seu mapeamento e que a gente vai acompanhar aí nos seus treinos. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de cada uma das ondas para você entender qual é o funcionamento, quais são as ondas que existem, né? E como é o funcionamento dessas ondas no nosso cérebro. A primeira onda que a gente tem é a onda delta, né? Que é a onda que tem a menor frequência. Ela vai de 1 a 4 Hz e ela está relacionada a sono profundo, a resolução de problemas complexos. Então, que mais? Aos processos inconscientes, a transe, a perda da consciência. Nesse estado, né, quando a gente está em delta, é que ocorre a liberação do hormônio do crescimento. A próxima onda é teta, que começa de 4 a 7 Hz. Quando a gente está em teta, a gente está num estado de baixa consciência. Essa ocorrência, né, da onda teta está associada aos estados hipnóticos, às emoções, durante os sonhos, quando a gente está no sono REM. Ela está relacionada com a memória de curto prazo. As memórias são atualizadas por teta, mas elas são armazenadas curtamente lá por gama, que a gente vai ver depois. Então, teta também está relacionada a essa parte aí da criatividade, percepção, dos estados mais profundos. Alfa, ela vai de 8 a 12 Hz, né? Ela corre durante a atenção plena, durante a meditação. Ela está associada a processos mais imaginativos, estar relaxado, tem a ver também com a criatividade. Ela está muito associada à saúde mental de um indivíduo, né? Aqui a gente já começa a falar em onda média, né? Alfa é uma onda média. Ela tem a ver com o estado de alerta, de prontidão, de meditação, tá? Delta e teta eram ondas lentas. Alfa já entra como uma onda média. Beta, ela tem a frequência de 13 a 32 Hz. Ela tem a ver mais com o estado de consciência, de vigília, né? Geralmente, ela coexiste com gama. E ela está associada a emoções fortes, como medo, raiva, ansiedade, alerta, atenção seletiva, concentração, antecipação. Ela está presente em grandes quantidades quando é necessário desenvolver soluções matemáticas. Ela tem a ver também com a atividade intelectual, com foco, né, com a atenção sustentada. Quando a gente pensa aí porque a beta ela é dividida entre beta lenta, beta e beta rápida, que é a high beta. Quando a gente tem o high beta é um problema, porque a gente tem a questão da hipervigilância e da ansiedade. Gama é a última onda, né? E ela faz na frequência de acima de 30 Hz. Ela faz o processamento dos estímulos visuais, táteis e auditivos. Ela está presente o tempo todo na mente humana, mesmo dormindo. A única exceção é quando a gente está sob efeito de anestesia. Quanto maior a frequência, mais rápido é possível a gente se lembrar de algo que foi esquecido e mais informações podem ser guardadas na memória de curto prazo. Então, quando a gente pensa em memória, em alta performance, em desempenho, gama é uma onda muito importante que auxilia a gente de várias e várias maneiras. E ela tem a ver com o quê? Com esse processamento cognitivo, com a aprendizagem, com a resolução de problemas. Então, aqui eu encerro essa psicoeducação sobre o neurofeedback, em que eu falo um pouquinho sobre como vão ser os seus treinos, quais são as ondas que a gente vai trabalhar, e você vai ver agora, né, a próxima informação que você vai ver é sobre o seu mapeamento, né? Quais foram os resultados que deram no seu mapeamento, como que vai ser trabalhado essas informações em você, como que todas essas ondas estão ou não estão em vocês, o que tem de inversão, como está a amplitude, frequência, onda, tudo isso para você entender o seu funcionamento cerebral e entender o que a gente vai trabalhar, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.